noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver na noite de hoje, nesse clima de paz e harmonia, nesse clima festivo, na data de hoje. Hoje é o dia que o nosso professor Eurípides Bassanufo aportava aqui nesse nosso planeta, mais uma vez, com o espírito missionário desta feita, esse homem ímpar, que passou apenas 38 anos encarnado aqui na nossa pátria, mas tanto fez, um espírito já evoluído, um espírito que já tinha várias experiências e principalmente de testemunhos junto ao Mestre Jesus. Era um homem além do seu tempo, mas que um homem que precisava conhecer a doutrina dos espíritos. Porque assim foi a grande passagem do professor Eurípides, o momento em que ele foi despertado para essa doutrina consoladora. Então, tão grande foi o seu arrebatamento, através do tio que ele tinha, né, o senhor Mariano, que o apresentou a doutrina espírita, porque também era a preocupação desse jovem com o tio dele, que estava diante daquelas obras, e ele não conseguia compreender. Eu vou fazer a projeção na noite de hoje, que nós trouxemos para análise, reflexão, e ainda falando um pouco mais sobre o nosso querido professor, nosso mentor, a qual nós colocamos ele como patrono da nossa instituição, eu, Antônio, e todos aqueles que chegaram depois, né? Seu Inácio já está numa trilha já bastante longa, junto no centro, já vem compondo essa história. E hoje, para nós que fazemos o Grupo Espírita Esperança e Caridade Eurípides Bassanufo, é motivo de alegria. É motivo de alegria por termos um homem da envergadura do professor Eurípides a nos orientar dia a dia, e aí sentimos a sua força e sua presença muito mais constante depois de todos esses eventos que o nosso planeta vive, e principalmente quando nós começamos essa nossa jornada, tentando trazer mais essa forma de ampliar o conhecimento espírita por essas plataformas, e principalmente pelo conhecimento que é descortinado dia a dia, e que nos é permitido adentrar nele aqueles que assim se permitiram. A partir do momento que eu tiro aquele medo de enfrentar o desconhecido, e aí nós devemos ampliar esse medo em todos os aspectos. Porque quando a gente tem medo de mexer no celular ou algo parecido, algum programa novo, nós estamos impedindo o nosso progresso. E o professor Eurípides era um homem que estava além do seu tempo, uma mente sempre em ascensão, sempre buscando, principalmente, ajudar o próximo. O professor Eurípides, quando ele foi despertado para o espiritismo, alguns começaram a chamá-lo de louco, porque ele veio num seio católico, ele fazia parte de grupos católicos, era um homem ao qual a igreja confiou entregar-lhe a Bíblia, porque naquela época nós sabemos que a Bíblia era colocada na mão de poucos, porque eu já falei no nosso último encontro o poder da palavra, o poder daquele que usa de forma incorreta os ensinamentos de Deus, nosso Pai, e principalmente do nosso Mestre Jesus, quando ele veio modernizar o entendimento do nosso também Moisés, nosso espírito de luz, que veio também, homem que tinha necessidade, diante da sua dureza, de disciplinar e educar aquele povo que não sabia mais conviver em liberdade. E quando assim o chamavam o nosso mestre Eurípides Bassanufo, ele sempre vinha com essa frase: bendita loucura que tem o discernimento necessário para distinguir o erro da verdade, para trocar o engodo pela realidade do espírito. Poderíamos passar hoje a noite toda falando do professor Eurípides, e ainda seria insuficiente para relatar tudo que esse apóstolo do Cristo, tanto nessa encarnação como nas encarnações passadas, beneficiou o nosso planeta. Podemos citar, quando ele já
teve o conhecimento da época de Jesus, pós-Jesus, o Inácio de Antioquia, quando ele era seu discípulo e foi martirizado na Judéia. Nós temos na obra Ave Cristo, que ele era o escravo Rufus, que mais uma vez ele presta o seu testemunho e ele é martirizado por não negar o nosso mestre Jesus. Era um homem que tinha das suas fortes convicções do nosso mestre, mas não conhecia a doutrina espírita. E quando o professor Eurípides foi apresentado a ela, ele se transformou mais ainda. Um homem letrado, que queria ser médico, mas não foi por causa do amor que tinha pela sua mãe. Ele tinha que se deslocar para uma cidade distante, do Rio de Janeiro, para poder cursar a faculdade de medicina, e não fez para poder ficar junto da sua mãe, a qual ele viu depois a curar, e que ela se rendeu ao espiritismo também, e foi uma das suas grandes auxiliares no dia a dia, porque o nosso professor Eurípides, ele tinha uma variedade tanto das questões mediúnicas dele, que eram espetaculares. Ele era orientado pelo nosso querido professor Bezerra de Menezes, no receituário mediúnico, nas formulações, nos medicamentos que ele fornecia gratuitamente. O seu pai o auxiliava. Ele constituiu o primeiro centro espírita, vamos dizer assim, em 27 de janeiro de 1905. Ele fundava o Grupo Espírita Esperança e Caridade. Orientado por Bezerra de Menezes também, fez várias cirurgias sem anestesia, sem nenhum contato, ou com formas tradicionais da medicina conhecida. Por isso sofreu um processo penal de exercício irregular da profissão de medicina, mas que nenhum juiz teve coragem de julgar o seu caso, porque sabia do grande trabalho de caridade que ele fazia, das inúmeras pessoas que ele auxiliava em toda a região a qual ele estava em residência, porque todos ali buscavam ele, o professor Eurípides não cobrava absolutamente nada. E tinham muitas passagens interessantes que o professor ele nunca entregava um vidrinho de remédio à pessoa errada, mesmo não tendo nome de ninguém, ele sabia exatamente para quem estava indo. Como eu disse a vocês, poderíamos passar a noite toda aqui falando sobre o professor Eurípides. Tamanho é a grandeza desse homem. Dentro das suas curas, e aí é interessantíssimo como se amarram, né? E aí a gente, quando fala em amarrar-se, é exatamente essa arquitetura que a espiritualidade faz para nos aproximar a todos aqueles que aqui se encontram e, dentro da humanidade, todos aqueles que necessitam fazer um trabalho. Quando Eurípides começou as curas dele, né, os trabalhos, ele foi apresentado à Dona Maria Modesto Cravo, né, conhecida como Dona Modesta, como era conhecido. Que também naquela época ela sofria fortes perturbações e foi levada para o professor Eurípides, porque ele já era muito conhecido na região. Ela morava em Belo Horizonte, e ele foi ter com ela para que pudesse orientá-la. E ele orientou, curou, através dos passes magnéticos, a água fluidificada, os medicamentos que ele tinha, porque ela sofria de fortes obsessões, e disse para ela, e sugeriu para ela, né, pelo poder da sua mediunidade, que ela tinha um grande trabalho para ser feito junto à espiritualidade, consolando irmãos que viviam em uma penúria muito grande, perseguições, e ela tem 2 livros fantásticos que eu indico para vocês. Um deles é Os Dragões e o Lado Oculto da Transição Planetária. É fantástico. Esse Os Dragões é muito esclarecedor, entra num tema muito forte, né, que são esses espíritos arraigados, perversos, que praticamente dominam aqueles outros quando eles se desencarnam, formando comunidades, e são verdadeiros espíritos de uma longa jornada dentro do mal, e assim são chamados dragões devido ao tempo que eles têm na espiritualidade e nos trabalhos
do mundo de trevas, vamos dizer assim. E é interessante porque aqui nós temos outro registro que Dona Maria Modesto Cravo, quando ela foi para Uberaba depois e criou um sanatório, o primeiro diretor desse sanatório foi Dr. Inácio Ferreira, seu Inácio. Eu acho que tem vários livros dele. Também procurem, depois a gente vai passar para vocês alguns livros do professor Inácio Ferreira, fantástico. Tanto ele trabalhou encarnado nesse manicômio, vamos dizer assim, de Uberaba, até quando ele desencarnou, ele continuou praticando o trabalho dele junto com a doutora Maria Modesto Cravo. Eles se reuniram também no plano espiritual e continuaram a sua jornada. Eu encerro aqui essa humilde homenagem ao nosso professor Eurípides. Poderia ter falado muito mais coisas, muito mais casos interessantes, curiosidades, mas quem quiser um pouco mais sobre a obra do professor Eurípides, tem o livro Eurípides, O Homem e a Missão, de Corina Novelino, um excelente livro biográfico, fala particularidades do professor Eurípides no dia a dia, né, que veio desencarnar da gripe espanhola também, em 1918, quando a gripe espanhola, que não era espanhola, né, foi só um nome que foi dado, mas aí é outra questão, que esse vírus já vinha dos Estados Unidos, mas acabou sobrando para a Espanha. Mas o professor, com 38 anos, desencarnou, e na época a gripe espanhola é a SARS, né, a H1N1, na verdade. E o professor Eurípides também adentrou no mundo da política, e foi um excelente político, vereador 4 vezes. E o mais interessante, só para encerrar realmente, durante o último mandato do professor Eurípides, veio aqueles arrumadinhos para que fosse prolongado o mandato mais um ano. E o professor Eurípides, na mesma hora, renunciou do cargo porque disse que ele foi eleito pelo povo que confiou para ele 3 anos de mandato. Então, ele não ia aplicar esse golpe no povo e que ia renunciar ao cargo. E, a partir desse momento, ele se afastou da política depois de ter trazido inúmeros benefícios, tanto a Sacramento, com relação a várias obras que ele lá conseguiu constituir, tá, energia elétrica e outras situações que ele trouxe para a cidade, para regiões que só ele mesmo, com a força que ele tinha, ele conseguiu trazer para a cidade. Agradecemos a todos os irmãos que hoje aqui se encontram, nos auxiliando nos 2 planos, a equipe espiritual que nos mantém, fortalece, nos orienta, e a todos aqueles nossos irmãos encarnados que perseveram dia a dia nessa nossa jornada em busca de um melhoramento, de uma palavra, de um esclarecimento, e somente encontramos orgulhosamente na nossa doutrina espírita. Me perdoe orgulhosamente, mas é assim que eu me sinto. Me sinto feliz por ter sido apresentada essa doutrina, por ter perseverado e, de certa maneira, poder contribuir dentro das minhas limitações com a propagação da palavra do nosso Mestre Jesus, através dessa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos permite compreender a nossa jornada. Nós estamos utilizando a filosofia espírita, como vocês viram, nós estamos no volume 5, riquíssimo, o professor Miramês, esse aporte que ele faz noite a noite, quando nós nos encontramos nessa jornada, é maravilhoso. Além de termos Kardec e os espíritos respondendo, temos ainda o professor Miramês para nos elucidar essas questões. Nós seguimos no livro 2º, capítulo 6, Vida Espiritual, ou Vida Espírita, né, Senhor Inácio, como algumas traduções a gente viu aí. Na obra de Guilhom, ela vem com a Vida Espírita, mas só para que faça o registro, para que se alguém pegar algo parecido, né, com outra, em vez de Vida Espiritual ou Vida Espírita, está tratando do mesmo tema. E nós entramos no tema de espíritos errantes, né, estamos ainda nesse tema, são 13 questões que nós vamos analisar, refletir. Iniciamos na questão 223 e paramos na questão 225. A erraticidade é por si um sinal de inferioridade dos espíritos. Nós refletimos sobre elas e os espíritos respondem que não, pois há espíritos errantes de todos os graus,
A encarnação é um estado transitório, já o dissemos, os espíritos. Em seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Da mesma forma que nós temos aqui no nosso mundo carnal, espíritos de toda a ordem, de todo grau de evolução, porque eu já falei algumas vezes aqui, volto a repetir, para que aprendamos algo, temos que ter alguém que tenha um conhecimento maior do que o nosso. E tanto aqui no mundo carnal, a qual nós estamos habitando, quanto também no mundo dos espíritos, e principalmente essa transição a qual os espíritos são chamados de errantes, por não terem ainda um pouso, por ainda terem necessidade de estarem voltando à carne, eles continuam nesse processo de aprendizado. E sim, nesse ambiente, nessa psicosfera a qual eles se reúnem, nesses mundos que servem de pouso para eles, né? Pouso fazendo essa reflexão, devido à pobreza da nossa linguagem, de não ter uma palavra correta, nós podemos, para que ficar mais compreensível, como se fosse realmente um pouso, uma morada transitória. Mundos que não são habitados, os seres carnais, mas que a sua composição, como nós sabemos, permitem que eles lá convivam e habitem, como foi a Terra no momento da sua criação. Nós temos que convir que o nosso Pai, Deus, o nosso Pai, ele jamais iria criar nada que não tivesse uma função, que não tivesse uma serventia de existir. Seria relegar o nosso Pai às paixões humanas, se assim pensássemos que ele criaria planetas, estrelas, galáxias, e algumas delas não tivessem serventia, servissem só para o seu deleite apreciativo. Estaríamos pecando, né? Pecando no bom sentido. Pecando não de forma pejorativa, como conhecemos a palavra, mas pecamos por errar o alvo das nossas colocações, quando colocamos Deus com os defeitos dos humanos que precisam se deleitar da contemplação. E vamos caminhar através dessa questão 226, quando Kardec pergunta: pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Aí os espíritos respondem que os que devam reencarnar, sim. Mas os espíritos puros, os que atingiram a perfeição, não são errantes. Seu estado é definitivo. Aí nós já começamos a entender que nem todos os espíritos que desencarnam são errantes. Aqueles espíritos puros, que não têm necessidade do reencarne, da prova, não tem mais o que expiar, eles já estão no estado definitivo deles, né? E aí pode perguntar, os espíritos puros, eles ficam aonde? Ficam sendo úteis na criação. Eles não ficam na ociosidade contemplativa inútil. Eles não conseguiram chegar, e não é essa o significado e o sentido da criação, chegar à perfeição como se fosse um prêmio, e quando você chega nessa perfeição, você vai para um spa, passar o restante da sua vida em contemplação, em estudos improdutivos. Não é essa a mecânica e a arquitetura da criação divina. A lei do progresso, ela é infinita. Nós vemos isso no nosso dia a dia. Nós estamos presenciando, então, estamos tendo a graça de aqui no nosso grupo podermos contemplar, sermos testemunhas de muitos daqueles que estão aqui, estão se elevando, estão adquirindo conhecimento, estão se permitindo sair da zona de conforto, estão se permitindo, no primeiro momento, ficar apavorado, como eu fico várias vezes quando vou inventar algo diferente, fico apavorado achando que não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer isso aqui, Ave Maria, para fazer um vídeo eu erro uns 30, e fico achando, vou fazer isso mais não, que não dá certo não, isso não é para mim, mas aí vem aquela coisa, continue, e você vai pelo exercício, né, pela tentativa e erro,
você vai se aperfeiçoando, que é isso que muitos daqui estão fazendo, se permitindo. Então, a criação ela é bem mais ampla e pensemos nela sempre dessa forma. E quando acharmos que algo não tem serventia na criação, quando olharmos qualquer coisa na nossa natureza, e na natureza divina, a natureza que nos cerca no dia a dia, e pensarmos, isso aqui não tem serventia, esse bichinho aqui, tão insignificante, por que ele está aqui? Lembre-se, o nosso Pai Criador não criou nada, absolutamente nada, meus irmãos, que não tenha um porquê de existir. Isso é muito importante termos em mente. E no caso Kardec, ele nos auxilia mais ainda na reflexão dessa questão, quando ele nos explica alguns termos, alguns conceitos, né? Quando ele traz que, no tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que se purificam. Com relação ao estado que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, desligado do corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisam mais de encarnação. Esses conceitos e essas explicações, para aqueles que fizeram a leitura antes, agora se alimentaram mais ainda. E aí eu volto àquela nossa mesma tecla de sempre. Não nos permitamos ficar ociosos, sem produzir nada. Nós temos bastante tempo nas nossas 24 horas diárias. 20 minutos, meus irmãos, 20 minutos que você perde mexendo no celular, mostrando algo que não vai agregar absolutamente nada para você. Você poderia estar focando em algum estudo, seja o que for. Imaginem que em 20 minutos, todo santo dia, ao longo de um mês, de um trimestre, semestre, durante um ano, quantas horas você não ficou ali, todo dia, 20 minutinhos dedicado a uma tarefa produtiva? Quanto você não agregou? E isso só precisa de boa vontade e disciplina, nada mais. A famosa boa vontade que nós adentramos nesse tema pela primeira vez no nosso querido livro Pão Nosso. Eu faço uma homenagem a essa obra Pão Nosso, que foi tão maravilhosamente estudada, tanto nas nossas aulas lá atrás, um livrinho que é o Espiritismo, e nós aos poucos fomos trazendo ela, depois no Livro dos Espíritos. Obra maravilhosa através do nosso irmão Chico Xavier, outra referência de médico que nós temos, e principalmente de Emmanuel. Emmanuel tem mais de 1.600 comentários do Evangelho. Emmanuel nos ajudou, com as suas reflexões, a compreender o Evangelho, e principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos entrando no terceiro ciclo. Meus irmãos, nós temos muito a agradecer. Pouquíssimos são aqueles que, durante esse período de pandemia, tiveram a grandeza de ter um grupo desse que se reuniu a trancos e barrancos, cada um doando um pouco, para que o nosso centro não fechasse totalmente as portas, que a palavra do nosso Mestre Jesus não ficasse em silêncio, que a sua obra permanecesse esquecida por mais de um ano. Nós perseveramos e estamos todos de parabéns. Estamos todos de parabéns. Não viramos santos, não viramos espíritos perfeitos, não devemos nos glorificar, nos colocando em pedestais perante os outros que nada fizeram. Muito pelo contrário, se permanecemos em estudos, se permanecemos perseverando, temos que olhar o outro com um olhar caridoso, olhar e ver que aquele irmão ficou estagnado no seu conhecimento e principalmente na possibilidade de compreender esse momento ao qual nós estamos vivendo, que é outra grande lição que Deus, o nosso Pai, de infinita bondade, está nos propiciando. Feliz daquele que está compreendendo, que está entendendo, que está tomando atitude diante de tudo que está acontecendo. Devemos ser solidários a todos aqueles que estão sofrendo, mas temos que enfrentar com responsabilidade,
Não estamos dizendo que ninguém aqui vai sair na rua sem máscara, não vai se preservar, não vai ficar aglomerando sem sentido. Estamos dizendo, sim, que devemos enfrentar a vida, devemos colocar em prática o que estamos estudando, seja no Evangelho redivivo, trazido pelo nosso Mestre Jesus, na sua segunda revelação, como também o que estamos aprendendo noite a noite aqui, na terceira revelação que o nosso Mestre trouxe, através do trabalho hercúleo do nosso Mestre Kardec. Rendemos os nossos agradecimentos ao nosso irmão Kardec pelo grande trabalho dele. Nosso irmão Miramês, ele nos auxilia na reflexão dessa questão 226, essa questão que nós estamos passeando por esse tema, espíritos errantes, quando ele fala que a doutrina dos espíritos, cuja fonte é Jesus, mostrando a sua promessa do Consolador, vem nos fins desses tempos nos mostrar com homologia, ou com referência nos anjos, né, com correspondência nos anjos, as leis naturais, que nos levarão à perfeição. Não tenhamos medo de abraçar seus conceitos renovados pela força do progresso, que eles se tornarão luzes que não nos deixam perder nas trevas. Se fomos espíritos errantes, sujeitos a novas faltas, temos o Mestre Jesus ao nosso lado a nos convidar para a devida reforma de sentimentos, de maneira que eles vibrem no consenso do Cristo, para nos guiar a todos. As questões que nós vamos adentrar para a nossa caminhada, né, para frente, vocês vão perceber que Miramês ele vai estar sempre reforçando a importância da doutrina espírita, o quão ela é importante para nos trazer essas reflexões. Nós vamos entrando em mais uma questão reflexiva, com a questão 227. Quando Kardec pergunta, ainda nesse tema, espíritos errantes, de que modo se instruem os espíritos errantes, né? Se eles estão lá se instruindo, o que é que eles fazem? Já que certamente não fazem da mesma maneira que nós, né? Essa maneira tão pobre. Às vezes a gente fica tendo carência de pessoas que possam nos auxiliar no conhecimento, nos orientar, e às vezes tropeçamos na má vontade de alguns, ou até na mesma ignorância mesmo, de não saber orientar, acabam nos conduzindo, né, Silas, como aquela passagem que tem, cego guiando cego. Isso é uma reflexão profunda e uma grande verdade, e nós vemos isso a todo tempo, em todas as religiões, e a nossa doutrina espírita não é diferente. Temos muitos irmãos que estão decaindo, e puxando alguns com ele, seja por não compreenderem, por não pedirem auxílio, na compreensão de questões, né, pelo orgulho, ou por pura falta de compromisso com a nossa amada doutrina, compromisso com a verdade pura e absoluta. E Kardec pergunta, de que modo se instrui os espíritos? Os espíritos respondem que estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. E tudo isso lhe inspira ideias que não tinham antes. Estudam o seu passado. Isso é importante a gente ter em mente, porque nós, quando desencarnamos e vamos retornamos à pátria espiritual, dependendo do tipo de desencarne, logo algum tempo depois nós teremos condições de consultar o nosso mapa reencarnatório. E aí nós vamos ver o que nós decaímos. Temos a consciência desperta, paulatinamente, para não nos violentar à verdade absoluta, porque enquanto estamos aqui, achamos que estamos agindo dentro de uma retidão divina, espiritual, aquela que é a qual nós estamos buscando. Mas, quando nós estamos lá no plano espiritual, que a nossa consciência é despertada no mundo espiritual, e aí é totalmente diferente, porque nós temos
a real situação a qual nós vivemos. Nós vemos todos os nossos tropeços em telas cristalinas, com som, áudio, cheiro, sentimentos. Presenciamos todos os nossos erros, presenciamos os irmãos que prejudicamos, presenciamos aqueles que nós não auxiliamos, presenciamos as coisas boas que fizemos, o amparo que provocamos, o amigo que auxiliamos, a palavra que não tivemos vergonha de verbalizar em auxílio ao outro, porque aquele que nega o filho, nega o pai. Isso é uma verdade. Estava eu e Antônio hoje conversando sobre isso. É o prestar o testemunho, é ter a vergonha, se estiver falando, diminuir o tom de voz para que aqueles que estejam perto não percebam que você está falando de Jesus. Não devemos ter essa vergonha. Eu falo isso porque não sou nenhum santo. E já tive essa vergonha. Já tive a vergonha de baixar o som do carro quando chegava perto do trabalho, para que as pessoas não escutassem que eu estava ouvindo o Livro dos Espíritos. E depois eu comecei a refletir sobre isso e fui ver que eu estava errando muito nesse aspecto. Hoje, se eu pudesse, botava um megafone aqui, uma caixa de som aqui pela janela. Mas a doutrina espírita nos diz que nós não devemos violentar as consciências alheias. E não devemos jogar pérolas aos porcos. Devemos, sim, trazer a palavra àqueles que estão preparados e necessitados de ouvi-las, e não simplesmente jogá-las ao vento. Jogá-las ao vento sem um propósito não é semear. Isso nós refletiremos ainda dentro de um tema que nos propicie essa reflexão com mais profundidade. Essa questão 227, nós temos o nosso professor Miramês, que nos auxilia na reflexão, no avanço dela. A doutrina dos espíritos é um posto avançado do mundo espiritual no planeta. Olha só o que eu falei para vocês. A doutrina dos espíritos é um posto avançado do mundo espiritual no planeta. Olha aí, nós estamos fazendo parte de um posto avançado do mundo espiritual. Nesse momento ao qual nós estamos aqui, nós estamos todos interligados com algum posto de trabalho que nos auxilia. O GESEB é um posto de trabalho. O Grupo Espírita Esperança e Caridade, Eurípides Barçanufo, é esse ponto, é esse posto que nós estamos fazendo parte dele. Porque esse posto consola os que sofrem e instrui os que ignoram a verdade. Os espíritos que se encontram encarnados e aceitam o Consolador prometido têm mais facilidade para se prepararem em toda a verdade, de modo que ao retornarem ao mundo espiritual, chegam lá com algo a mais no coração e muito mais tranquilidade na consciência. Quem se encontra na Terra, movendo-se em um corpo de carne, que agradeça a Deus, meus irmãos, pela oportunidade valiosa e faça tudo para compreender as leis que regem o campo fisiológico, conservando-o com saúde e bem-estar. Quanto mais tempo viver no campo da carne, mais possibilidade terá o espírito de aprendizado. Aquilo que ele já conhece para o seu equilíbrio, passará para os que ainda não sabem. Esse é um dos deveres do espírito em marcha para a luz. Trocas de experiências, fortalecendo o aprendizado. Olhe a intensidade, meus irmãos, dessas palavras, a força dessas reflexões. Nós temos que a cada dia refletir sobre o que estamos lendo. Eu já falei e volto a falar. Nós não estamos fazendo um curso de formação de espíritas.
ninguém vai receber carteira de estudante, ninguém vai pagar a meia passagem no transporte, não vai ter diploma, certificado de conclusão. Teremos sim uma festividade com os bolinhos das meninas, os biscoitinhos de seu Manelzinho, que ele trazia a prateleira inteira da padaria, e aquela meia hora que nós interagíamos ali no nosso encontro, onde Antônio raspava a forma de Kátia, pensando que aquilo era e fazia parte daquele pudim maravilhoso que ela fazia, né? Mas não era, Toninho, era a raspa do alumínio. Então, esses momentos que vivemos ali é que são os momentos que vão nos deixar esse aprendizado, essa situação maravilhosa de conhecer a doutrina, introspectá-la, e principalmente nos transformar, deixando o homem velho para trás, buscando esse homem novo, já compreende as leis divinas, que quando decai já percebe imediatamente, escorreguei, meu Deus, e agora? Vamos lá em busca daquele irmão ao qual nós tropeçamos enquanto estamos juntos com ele aqui na terra, porque já estudamos que é melhor pagarmos as nossas dívidas enquanto estamos aqui encarnados do que quando nós estivermos no plano espiritual, porque aí poderá ser tarde e os juros poderão ser mais elevados. Por isso, quando decairmos, saibamos perdoar ou pedir o perdão. Não há nada que denigra, diminua, faça com que você seja visto como alguém submisso, fraco, porque pediu perdão. Você está sendo, de certa maneira, mais evoluído, percebeu que errou, está sendo humilde, porque foi lá, se submeteu ao irmão. Se ele não aceitou, não tem problema. Você fez sua parte, você se desvincula dele, deixa ele seguir o caminho dele. A questão 228, vamos passar aqui, desculpa. Só um momento. A questão, desculpem, a questão 228, ainda nesse tema, espíritos errantes, Kardec pergunta, os espíritos conservam alguma das paixões humanas? O que vocês acham? Os espíritos conservam alguma das paixões humanas? Esses espíritos errantes? Ou, no caso, os espíritos puros? Eles dizem que os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, deixam as más paixões. 229. 221, somente. Os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam as do bem, mas os espíritos inferiores as conservam, pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem, ou seja, o espírito puro. Os espíritos inferiores a conservam. Era aquela pergunta que nossa irmã Elisa fez na nossa aula passada. Como assim? A gente, quando sai daqui, eu conheço todos os meus defeitos, eu chego no plano espiritual, eu chego melhor, não? Por que você chegaria melhor? Eu não conheço, na literatura espírita, nenhum daqueles espíritos equivocados que, quando chegaram no plano espiritual, viraram santos, da noite para o dia. Ah, nós temos alguém que nos orienta? Tem, o tempo todo. O tempo todo tem alguém do seu lado, aqui do meu lado, tentando me orientar, está comigo já algumas encarnações e com todos vocês também. É alguém que foi colocado por Deus, nós vamos estudar mais na frente, são os anjos de guarda, foram colocados por Deus para essa missão de nos auxiliar em nossas encarnações. Nós é que não temos capacidade de ouvi-los, de seguir as suas orientações. E isso é que é importante. Nós estudamos também as categorias e ordens, né, dos espíritos, nas questões 96 a 113, quando nós vimos todas aquelas ordens, né? A terceira ordem é dos espíritos imperfeitos, ali a maioria de nós estamos, né? A segunda ordem dos bons espíritos, aqueles que já têm a bondade dentro de si, já têm esse sentimento, já começam a compreender Deus. E a primeira ordem, que são os espíritos puros. Nós vimos aqueles espíritos que já chegaram na perfeição,
não estão ligados a mais nenhum planeta, nenhuma necessidade de reencarnar, mas já fazem parte da criação, estão contidas nela, né? Enfim. Miramês, ele nos esclarece essa questão quando ele fala: esquecer o orgulho e o egoísmo já é um passo de luz em busca da perfeição, que tanto nos interessa. Em qualquer posto que ocuparmos, no mundo das formas, deveremos tomar atitudes elevadas e nelas deixar a eficiência crescer e prosperar. Quem persistir no bem será salvo de todas as investidas do mal. As riquezas e as misérias que nos acompanham depois do túmulo são nossas ações. Acompanham depois do túmulo são nossas ações. A vida que levamos, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Eis porque o Evangelho nos mostra com brandura, mas com firmeza, que devemos perdoar aos nossos ofensores, enquanto estivermos com eles a caminho, pois o perdão traz oportunidades inúmeras para a aquisição de outras qualidades espirituais, como o amor e a caridade. Miramês, mais uma vez, nos auxiliando com reflexões profundas. Meus irmãos, nós vamos parar nessa questão 228. Quarta-feira nós vamos finalizar essa questão. Ficou mais 4 questões para a gente. Vamos fazer mais essa 229. Mais um tempinho aqui. Vamos para 229, que aí quarta-feira fica melhor da gente refletir. Vamos para a questão 229. Kardec pergunta: por que os espíritos, deixando a Terra, não deixam aí todas as más paixões, já que reconhecem os seus inconvenientes? Aí é a grande reflexão que os espíritos traz. Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditais que tão logo o deixem, perdem esse defeito? Após a partida da Terra, sobretudo para os que tiverem paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, fazendo que conservem todas essas coisas más, pois o espírito ainda não se acha inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, como que para mostrar-lhe o bom caminho. Realmente eu tinha que falar dessa questão para poder sedimentar o conhecimento daquela fala anterior. E os espíritos trouxeram com toda propriedade. Achas que alguém excessivamente invejosa, logo que desencarna, perde os seus defeitos? Refletamos. Miramês nos auxilia com as suas reflexões. Tudo o que criamos afiniza-se a nós, e de certa forma se encontra ligado ao Criador por fios invisíveis. O Criador que ele está falando não é Deus, somos nós que criamos essas questões das paixões conosco, né? Por fios invisíveis mais sólidos, de maneira a nos trazer a paz ou a espada. Ou seja, a nossa retidão no caminhar nos traz a paz. Os nossos descaminhos e as paixões excessivas nos traz a espada. Se as paixões nos acompanham depois da chamada morte do corpo, a inteligência nos diz que devemos suspendê-las antes que chegue a hora de partir da Terra para o mundo espiritual. O nosso conselho dos espíritos, de irmão que se encontra do lado oposto do encarnado, ou seja, em espírito, é que se deve começar o esforço de purificação hoje, meus irmãos, agora, sem perda de tempo, porque todo o trabalho para melhorar moralmente é assistido pelos benfeitores da espiritualidade maior. Ou seja, vamos dar o primeiro passo. A espiritualidade está ao nosso lado, nos auxiliando. E Miramês dá o conselho de quem está do outro lado. Comecemos agora. Sem pressa, sem titubear. Vamos dar o primeiro passo. Ele vem nos auxiliando. Se semeamos a maldade nas suas variadas formas, ela nos persegue em variados matizes.
de modo que somente a verdade que se transforma em amor pode nos socorrer, limpando a nossa mente e tranquilizando a consciência pela vivência dos preceitos de Jesus, que sempre libertam. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa noite. Agora sim, é necessário a pausa para sedimentar essas questões a qual nós trouxemos para a reflexão na noite de hoje. Quarta-feira, prosseguiremos com o nosso raciocínio com a questão 230 e seguintes. E vamos, se Deus quiser, no próximo sábado, adentrar no novo capítulo.